Suzana Vieira não é. É famosa. Hebe Camargo não é. Luísa Brunet também não. Luana Piovani? Tá certo ou tá errado? Deixa eu ver de novo. Letícia Spiller? Porque eu quase não assisto novela, né? É outra. Gisele Bündchen? É isso aí, Gisele Bündchen. Olhares misteriosos, olhares convidativos, olhares intensos. Muitos acreditam que o poder dos olhos vai muito além da simples comunicação e pode até trazer infelicidade. E você, acredita em mal-olhado? Quem disse que sim não está sozinho. O filósofo grego Aristóteles já dizia que o olhar de algumas pessoas podia causar perturbações funestas no corpo e na mente dos fascinados. A própria história da Medusa, com seu olhar que petrificava as pessoas, é um grande exemplo de mal-olhado. Mas não se preocupe, para se livrar do quebranto, o que não falta são amuletos. Acredito sim, mal-olhado. É uma tentativa ansiosa de se proteger dos males, das coisas ruins que pode acontecer. Eu não creio nessas coisas. O maior problema que nós temos é que a gente não se preocupa em fazer a nossa vida andar pra frente. A gente se preocupa muito por que o outro está andando pra frente. Quando uma pessoa fala, eu queria um negócio igual esse, quebra, aí tem que dar bezendeiro. A primeira dica que eu dou é pare de pensar nas pessoas que estão te prejudicando. Certas vezes, quando eu trabalho, a gente pega até carga negativa. Febre e cansaço. Com os olhinhos murchos, meio caído. Quando a pessoa está bocejando demais. Ou quando alguém joga essa energia negativa. Eu ando com um chaveiro de São Bento. Mentalizo Jesus Cristo, faço uma oração. As pessoas querem receitas para se proteger. Existem? Pezinho de coelho. Trevo. Ou andar com alho na carteira. Tá aqui, ó. 100% da inveja parte da cabeça da pessoa. 100% da vitória parte da cabeça da pessoa. Desculpem, garotas, desculpem. Eu esqueci de olhar a plaquinha, sabe? Eu tava tão apertado que entrei sem querer no banheiro feminino. Foi o maior arranca-rabo. Você sabe de onde saiu a expressão arranca-rabo? No Antigo Egito aconteciam batalhas em que era costume arrancar o rabo da montaria do inimigo. A prática se disseminou pelos séculos. Os portugueses a trouxeram para o Brasil e arranca-rabo virou sinônimo de briga, grande confusão. É como aqui acontece, né, quando se entra no banheiro errado. Desculpe. Dá licença, viu? Quem já não é mais criança, com certeza se diverte ao lembrar das antigas propagandas que assistia na TV. Nem que seja apenas um slogan ou jingle, aquela musiquinha que nunca mais sai da cabeça, como se estivesse guardada no fundo de um baú. Cansado ou com sede, reanime-se com Coca-Cola. Isto faz um bem. Coca-Cola para mim. Coca-Cola para nós também. Já imaginou uma melodia executada por uma enceradeira? Tom Zé pensou nisso e muito mais. Ele estudou composição, harmonia, piano e violoncelo, mas alguns de seus arranjos incluem sonoridades inusitadas, como máquinas de escrever, rádios e garrafas. Não foi à toa que recebeu da revista Rolling Stone o apelido de pai da invenção. Eu fiz uma música porque naquele tempo tinha muita gente que subia no palco que sabia o que era bom pra classe operária. Eu sempre ficava admirado. Sobe no palco cantor engajado Tom Zé, que vai defender a classe operária, salvar a classe operária e dizer o que é bom para a classe operária. Quer dizer, é o absurdo dos absurdos. Eu tô fazendo como o padre Antônio Vieira fez no sermão para São Benedito. Valei-me, minha menina Jesus. Essa música era inspirada numa criança que ia para o Nordeste e a mãe não ia. E na hora que o ônibus vai saindo, ela diz assim da janela: bença, mãe. Deus te faça feliz, minha menina Jesus, e te leve pra casa em paz.
De vez em quando, todos os olhos se voltam esperando e querendo que eu seja um herói. Mas eu sou inocente. Qual é o nome dessa música? De vez em quando, todos os olhos se voltam pra mim. Aquilo que o artista sentia essa coisa e ia lá fazer esse falso papel. Que eu seja um herói. Desenvolvendo até depois chegar numa sessão de tortura, que é o inverso do inverso do inverso. De vez em quando. Dizem que brasileiro adora inventar moda, né? Mas a verdade é que brasileiro adora inventar. Desde coisas simples e fundamentais, como o escorredor de arroz, até tecnologias de ponta, como a das urnas eletrônicas, hoje exportadas para diversos países do mundo. E aí, vamos curtir um pouco mais dos nossos inventores? Ele não era brasileiro, mas veio pra cá quando ainda era pequeno. O alemão Andreas Pavel gostava de ouvir música a qualquer hora e em qualquer lugar. Em 1977, inventou um aparelho singelamente chamado de pequeno equipamento de fixação corpórea para a reprodução de eventos auditivos em alta qualidade. Ou, para os mais íntimos, Stereo Belt, que quer dizer cinto estéreo em inglês. Andreas patenteou o invento nos Estados Unidos. A empresa japonesa Sony ignorou os registros da patente e lançou no ano seguinte o Walkman, que vendeu mais de 200 milhões de unidades. Depois de uma longa briga na justiça, Andreas recebeu uma indenização, além de direitos sobre a venda de aparelhos derivados, como celulares com tocador de MP3. Menos tecnológica, mas igualmente essencial, é a invenção da paulistana Terezinha Beatriz Alves de Andrade. Ela ficava louca da vida cada vez que lavava arroz. É que a danada da pia sempre entupia. Cansada de chamar o encanador, inventou o escorredor de arroz. Ele é advogado, professor, poeta, romancista, dramaturgo, paraibano de nascença, pernambucano de coração. Nossa cultura popular ganhou mais força depois de obras como a peça O Alto da Compadecida ou o romance A Pedra do Reino. E além de um ótimo escritor, Ariano Suassuna é um grande leitor de almanaques. Duvida? Almanaque Armorial, grande logogrifo brasileiro da arte do real e da beleza, contendo ideias, enigmas, lembranças, informações, comentários e a narração de casos acontecidos ou inventados, escritos em prosa e verso e reunidos no Livro Negro do Cotidiano pelo bacharel em filosofia e licenciado em artes Ariano Suassuna. Eu defendo a cultura de modo geral, defendo a cultura brasileira de modo especial. E dentro da cultura brasileira, defendo também a cultura popular. Quando eu escrevi O Alto da Compadecida, eu me fundamentei em 3 folhetos. Assim que eu me alfabetizei, eu peguei a paixão da leitura. Quando eu abri um livro, era como se um mundo novo se abrisse diante de mim, né? Eu peguei na infância 2 tipos de almanaque. Uns eram escritos por cantadores e autores de folhetos. Tinha alguns famosos no sertão inteiro. Todo ano eles publicavam um almanaque com previsão sobre o tempo, sobre chuva, sobre isso e aquilo, pequenos conselhos medicinais, e eram sempre ilustrados com gravuras em madeira, que era uma herança que vinha do folheto. Tinha, por exemplo, palavra cruzada, que eu gostava muito de fazer, porque eu exercitava a imaginação. Tinha os enigmas, as charadas, que eu tinha prazer em decifrar. Eu, lendo os clássicos, eu fui encontrar na história de Édipo, por exemplo, né? Que Édipo é um decifrador. O que a esfinge propõe a ele é uma charada, um enigma, que ele tem que decifrar sob pena de morte. Eu acho isso um negócio do significado mítico extraordinário, porque é a própria vida, não é? É a vida que nos propõe esse enigma e que nos pune com a morte, porque a gente não decifra nunca. Todo mundo sabe que as rosas vermelhas simbolizam a paixão. Assim como a rosa, várias flores têm seus significados. O lírio representa a pureza, o narciso, a vaidade, o gerânio, a tristeza, a violeta, a modéstia e assim por diante. Mas você sabia que uma flor já foi símbolo do protesto contra a escravidão no Brasil?
Antes da abolição, o português José de Seixas Magalhães tinha uma chácara no Rio de Janeiro e ali abrigava escravos fugidos. O lugar ficou conhecido como Quilombo do Leblon. Eles cultivavam camélias, que viraram símbolo do movimento abolicionista. As flores eram vendidas pela cidade e quem as ostentasse na lapela ou no jardim mostrava sua posição contrária à escravidão. A própria princesa Isabel as usava em seus vestidos. Em fevereiro de 1888, a princesa chocou as elites e até alguns republicanos ao promover a Batalha das Flores, uma festa para arrecadar fundos para a libertação dos escravos. O movimento abolicionista foi ganhando força, até que, em 13 de maio de 1888, Isabel assinou a tão aguardada Lei Áurea. Em agradecimento, José de Seixas Magalhães tratou de presentear a princesa com um lindo buquê de camélias, um presente que o jurista Rui Barbosa chamou de a mais mimosa das oferendas populares. Depois de um programa tão inventivo, chegou a hora da despedida. O Almanac Brasil fica por aqui, mas como brasileiro nunca para de inventar e de criar, assunto é que não vai faltar para os próximos programas. E na semana que vem estaremos de volta com muito mais diversão, curiosidades e achados que só a cultura brasileira pode produzir. Até mais!